Oi, gente, boa noite. Nós vamos dar início agora à quinta aula da nossa primeira jornada de antimicrobianos. Antes disso, nós temos alguns recados. Primeiro, sobre o form de presença, ele está disponível na descrição do vídeo aí embaixo. Como sempre, ele vai ficar aberto por 24 horas desde o momento da postagem. Além disso, a gente vai disponibilizar o form de dúvida, é só preencher direitinho e as dúvidas serão sanadas nas próximas aulas. E sobre os sorteios, o sorteio dessa semana vai ser da Medclass. Nós também vamos colocar aqui embaixo na descrição do vídeo os links o link do post para vocês comentarem. É só comentar no post para vocês concorrerem. E é isso. A nossa aula de hoje vai ser ministrada pelo Dr. Juan. Ele é graduado em Medicina na Universidade Federal de Campina Grande. Ele cursou especialização em Saúde da Família na Universidade Federal do Ceará. E ele fez residência médica em Infectologia no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Ele também fez pós-graduação em Prevenção e Controle de Infecções Hospitalares na Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein. E agora ele atua como médico infectologista no Serviço de Controle de Infecções Hospitalares no Hospital do Rim. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite a todos. Vamos começar hoje, primeiro discutindo algumas questões que foram levantadas da aula anterior, a aula de pneumonia adquirida na comunidade e meningite aguda bacteriana. Então, recebi aqui duas questões. A primeira delas é: paciente com suspeita de meningite e alteração tomográfica contraindica a punção lombar. Necessito fazer esse segmento tomográfico? Veja, se você fez aquela primeira avaliação, o paciente tinha indicação de fazer tomografia antes da punção, você fez a tomografia, ele tinha contraindicação a fazer a punção, por exemplo, tinha uma massa expansiva, tinha um desvio de linha média, tinha algum risco de ter uma herniação se você fizesse a punção, você vai fazer o tratamento presuntivo com aqueles antimicrobianos que a gente deixou, a gente recomendou na aula, e você vai fazer o segmento tomográfico de acordo com a patologia de base que você tiver encontrado, né? Então, não vai mudar, você não vai precisar fazer especificamente por causa da contraindicação inicial ao líquor, mas, eventualmente, você vai precisar de outro exame de imagem complementar para chegar no diagnóstico que você observou, enfim, ou você pode precisar repetir para ver a progressão, se for uma lesão expansiva, na periodicidade que depende do que você realmente observou. Então, pela contraindicação ao líquor, não tem um segmento bem definido. A outra pergunta é: a Neisseria meningitidis é uma bactéria que gosta de se alimentar de glicose. Em pacientes com diabetes, o procedimento tem que ser mais rápido que em outros casos. Eu acredito que o aluno que enviou a pergunta, ele estava se referindo a um dos testes de identificação microbiológica, que é a fermentação à glicose. A Neisseria é uma das bactérias que são positivas para esse exame. Mas isso não muda a conduta, né? Um teste de identificação microbiológica, de fato, isso não altera. Lógico que o paciente com diabetes vai trazer algumas dificuldades diagnósticas, por exemplo, lembrar que o líquor, a glicose, o valor normal no líquor é 2/3 da glicose sérica, então você tem que ter esse parâmetro em mente. Paciente diabético, diabetes é um imunossuprimido relativo, então é um fator de risco para qualquer infecção bacteriana de forma geral. Normalmente é um paciente que tem mais disfunção orgânica, pode ter lesão em órgão-alvo pelo próprio diabetes, por exemplo, nefropatia, e isso pelo conjunto de comorbidades, agravar a condição clínica dele. Mas não pelo fato de ser positivo para o teste de fermentação da glicose, isso alterar alguma coisa no seu tratamento. E o colega complementou: e pode começar a medicar o paciente com os mesmos antimicrobianos que são cefalosporina na terceira geração, mais a dexametasona, mesmo sem receber exame microbiológico? Com certeza, deixei bem claro na aula que você não, o tempo para iniciar o antibiótico muda o desfecho do paciente. Então, é essencial que você comece precocemente. Se você não consegue fazer o líquor e coletar a cultura em até 1 hora, você vai começar até antes de fazer a coleta. Se consegue, retarda um pouco, coleta o líquor de imediato e já inicia o antibiótico assim que coletar, para aumentar o rendimento da sua cultura. Mas, de modo algum, você vai esperar a identificação microbiológica, que vai sair em 48, 72 horas. Né? Não faz sentido. Outro aspecto que é importante comentar do tratamento de meningite, que eu acabei não comentando na aula, é que, se você observar na literatura americana, você vai ver sempre a recomendação de fazer vancomicina junto com a cefalosporina terceira geração. E aqui no Brasil a gente não faz essa recomendação. É interessante saber que aqui a incidência de resistência do pneumococo à ceftriaxona
ainda é considerado baixo. No Cireva, em 2019, a gente observou que essa está aumentando de forma crescente, né? E é importante o aluno saber que o MIC, a concentração inibitória mínima para o pneumococo no pulmão, é diferente da meningite. A meningite é mais baixa, então a incidência de pneumococo considerado resistente para a meningite é bem mais alta. Em 2019 já chegava a 7%, para a pneumonia praticamente inexistente. Então, hoje já começa a se discutir se no Brasil vale ou não a pena fazer vancomicina. A conduta recomendada continua sendo aquela que eu apresentei, ceftriaxona, mas é importante que vocês saibam desse porém, dessa observação. Então, pode ser que em algum momento essa recomendação mude. Agora, terminadas as perguntas, vamos passar para a aula de hoje. Um momento para preparar aqui a apresentação. Não é essa aqui, só um segundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho das infecções relacionadas à assistência à saúde. A Beatriz já me apresentou, né? Eu sou o Juan Fernandes, sou médico infectologista, coordeno a CCH do Hospital do Rim e do Hospital Nex Santo Amaro, que é o hospital privado da Rede Amigo. Por que é tão importante falar de IRAS, falar de infecção relacionada à assistência à saúde? Porque são doenças que são potencialmente evitáveis, que trazem muita morbidade do paciente, trazem custo para o sistema de saúde, é um parâmetro da qualidade da assistência que você está prestando no seu hospital. Então, você tem muita infecção de corrente sanguínea, muita pneumonia associada à ventilação mecânica, provavelmente você não presta uma boa assistência no seu hospital. É um parâmetro que é muito observado por acreditação, por convênios, quando querem ou não inserir um serviço novo no seu portfólio. Então, sempre a gestão hospitalar tem um olhar muito importante para o paciente. É essencial que vocês tenham os conceitos básicos e saibam como manejar. Todo clínico vai se deparar, tem que saber prevenir, vai precisar saber indicar qual antimicrobiano mais adequado, como fazer o manejo desse tipo de infecção. A gente vai começar hoje, a gente vai falar sobre infecção de corrente sanguínea, infecção primária de corrente sanguínea, pneumonia associada à ventilação mecânica. Vamos começar por infecção primária de corrente sanguínea. Eu vou discorrer aqui sobre alguns tópicos, né? O que é a definição, os critérios que a gente considera, a microbiologia desse tipo de infecção, as fontes de infecção, a prevenção, que é fundamental quando a gente fala de infecção relacionada à assistência à saúde, e alguns aspectos do tratamento. A primeira coisa que é importante vocês terem em mente é que a gente vai falar aqui de infecção primária de corrente sanguínea. O que isso significa? A gente não está falando aqui sobre bacteremia secundária. Então, o paciente pode ter infecção de corrente sanguínea e ter uma pneumonia, pode ter infecção de corrente sanguínea e ter uma infecção intraabdominal qualquer, infecção de peripartos moris. Quando a gente fala de infecção primária de corrente sanguínea, significa que a gente está excluindo todos os outros focos. Então, o paciente não tem evidência de nenhum foco de infecção, ele tem uma bactéria na corrente sanguínea, e se ele tiver um catéter, ele não tendo outro foco, a gente sempre vai presumir que a infecção vem do catéter, desde que o dispositivo esteja mais de 48 horas. Aqui no Brasil, a gente fala em 3 dias calendário, né? O primeiro dia calendário é o dia que passa o catéter. A partir do terceiro dia do catéter, a gente já considera que a infecção pode ser atribuível desde que não tenha outro foco. A gente tem mais certeza que a infecção é do catéter quando tem 2 parâmetros, né? Quando o crescimento da bactéria, normalmente a gente vai coletar sempre as culturas pareadas, as culturas no catéter e no sangue periférico. Se você for retirar o catéter, a gente vai discutir as indicações, você vai coletar também a ponta do catéter. Se a cultura do sangue do catéter crescer 2 horas antes do sangue periférico, essa é uma evidência de que a infecção é do catéter. Por que isso acontece? Porque é um conceito básico de microbiologia que quanto maior o inóculo de bactéria, mais rápido é o tempo de crescimento. Então, se porventura cresceu 2 horas antes no sangue do catéter, provavelmente a gente infere que no intraluminal, no catéter, se tem mais bactéria do que tem na corrente sanguínea. Então, provável foco é o catéter. O segundo critério que ajuda a gente a atribuir a infecção ao catéter é o crescimento do mesmo micro-organismo em hemocultura e na ponta do catéter. Desde que a gente está falando aqui de cultura semi-quantitativa,
desde que sejam pelo menos 15 unidades formadoras de colônia na técnica tradicional, que é a técnica de rolamento da ponta do catéter. Você corta o catéter 5 centímetros, rola ele na placa. Se crescer 15 unidades formadoras de colônia do mesmo agente que cresceu na corrente sanguínea, isso reforça a possibilidade da infecção ser do catéter. Eu só reforço que a gente fala pelo menos 48 horas do catéter central. E quando a gente fala da notificação, mesmo o critério da Anvisa, são 3 dias calendário, mas clinicamente, para vocês entenderem, pelo menos 48 horas do catéter. É importante vocês saberem que hoje a gente pensa na cultura da ponta do catéter como um elemento que pode ser que caia em desuso em breve, porque tem um baixo valor preditivo positivo. O fato de ter uma cultura positiva do catéter não significa que tem infecção de corrente sanguínea. Você tem que coletar pareada, tem que crescer o mesmo agente no sangue periférico para reforçar essa hipótese. O valor preditivo positivo de uma cultura de ponta de catéter é só 23%. Por quê? Porque a ponta do catéter, a gente está vendo a colonização fora do lúmen do catéter, né? Sua pele pode ser colonizada, o lúmen externo pode ser colonizado, não significa que aquele é o agente da infecção. Aqui eu vou comentar um pouquinho do estudo SCOPE, é um estudo clássico americano, tem uma amostra muito grande, 24.179 infecções bacteriêmicas, e ele é um clássico, um estudo que foi publicado em 2004, mas ele mostrou muitos dos conceitos que a gente trabalha hoje. O primeiro deles incluía praticamente hospitais de todos os estados dos Estados Unidos, é um estudo multicêntrico bem amplo, americano. E o primeiro deles é observar que lá nos Estados Unidos a epidemiologia era muito mais favorável para gram-positivo. Então, aqui vocês vão observar que em torno de 51% das infecções são por gram-positivo, só somando aí coagulase negativo e Staphylococcus aureus. Outra ideia bem interessante aqui que o Scope já mostrava é que resistência, infelizmente, é um fenômeno que é contínuo e crescente. Você observa aqui, por exemplo, na primeira linha, com triângulos coagulados negativos, né, que já partiam aí em 95, 97, de uma resistência à oxacerina de 70%. Nos anos 2000 já superava 80%. Os enterococos, também lá nos Estados Unidos, os VREs, né, os enterococos resistentes à vancomicina, que partiram aqui na década de 90 de abaixo de 50%, ultrapassando 70% no início dos anos 2000. Então, resistência, o Scope já nos mostrava que é um fenômeno que ocorre de forma praticamente contínua. Outro aspecto bem interessante do Scope, quando a gente fala de infecção de corrente sanguínea aqui, é observar que, a depender do tempo de internação, a gente muda a microbiologia que a gente espera. Então, por exemplo, numa internação mais precoce, né, pouco tempo de internação, eu observava uma E. coli aqui, provavelmente tinha uma amostra razoável de hospitais oncohematológicos, mas tinha bastante gram-positivo, enquanto as enterobactérias, os bacilos gram-negativos do grupo das enterobactérias eram mais tardios, e os não fermentadores ainda mais tardios. Aqui o acineto, por exemplo, com quase 28 dias a mediana de internação. Essa é outra ideia que a gente já trabalhava, né? Muda a microbiologia a depender dos fatores de risco, do tempo de internação. Resistência é um problema crescente que a gente ia ter que lidar, e o Scope mostrou isso muito bem. Quando a gente vai pensar em infecção relacionada à assistência, você vai precisar conhecer qual a microbiologia do hospital que você trabalha, do serviço que você trabalha. Mas eu trouxe aqui os dados do CVE, que são os dados do Estado de São Paulo. Acredito que a maioria do nosso público trabalha ou vai trabalhar aqui no Estado de São Paulo. Então, aqui vocês vão observar que difere da epidemiologia americana, né? Quando vocês forem ler qualquer guideline americano, vocês vão observar que o principal agente que se espera na infecção de corrente sanguínea lá é uma infecção por gram-positivo. Enquanto aqui no Brasil, aqui em São Paulo, por exemplo, o dado do CVE de 2018, que é o mais atualizado que nós temos, a gente tem só 14% de coagulase negativo, 13% de auras, e se somar aqui os enterococos, você vai observar 7%. Então, aqui os gram-positivos, eles têm uma relevância menor do que os gram-negativos. E o principal agente no Brasil de infecção de corrente sanguínea notificada aqui no estado de São Paulo, né, é a Klebsiella pneumoniae. Por isso, essa grande preocupação com o aumento que a gente teve nos últimos anos de Klebsiella pneumoniae resistentes à carbapenem. Isso mudou muito a forma como a gente trata as infecções relacionadas à assistência. Aqui é outro
outro dado interessante para vocês observarem, aqui a gente tem como evoluiu nos últimos anos aqui em São Paulo a resistência aos gram-positivos. Então, vocês observam que os coagulados negativos sempre foram muito resistentes à oxacilina, né? Por sorte, eles são bichos pouco virulentos, diferente do Staphylococcus aureus, então eles não causam infecções tão graves, mas aqui em São Paulo a gente tem 75% de resistência à oxacilina dos coagulados negativos. A taxa de MRSA aumentou um pouquinho, a gente partiu aqui em 2005 de 51%, hoje fala em 63%, chegou a ser 70%. Dos gram-positivos, quem mais subiu a resistência, quem mais apareceu aí, quem mais preocupa hoje é o VRE, é o enterococo resistente à vancomicina. E a gente tinha em 2005 10%, aqui a gente já tem 42%, e se a gente lembrar do dado que eu mostrei lá dos Estados Unidos, a incidência era bem mais alta, então esse fenômeno vai crescer mais aqui no Brasil também, vai se tornar uma preocupação ainda maior. Aqui é o agente que mais chama a atenção aqui em São Paulo e de forma geral no Brasil, né? O acineto é um agente muito relacionado ao ambiente, gosta muito das UTIs, o clima brasileiro, o clima mais quente e úmido favorece o crescimento de acineto, então ele se adaptou muito bem às UTIs brasileiras. E ele é realmente a máquina mais eficiente de resistência, né? A gente observa que em 2005 a resistência carbapenêmica do acineto era 20%, 2018 89%, e está crescendo. Então, provavelmente em breve todos os nossos acinetos serão resistentes a meropenem, por exemplo, que é uma droga super utilizada aqui no Brasil. Enquanto a Pseudomonas manteve esse patamar de 38% há bastante tempo. É alto, mas o acineto realmente é o agente que chama a atenção aqui em São Paulo. Aqui também eu destaco, aqui a gente observando todos os BGNs, né, o acineto já mostrei o dado, como é o agente que tem maior incidência de resistência ao carbapenêmico em São Paulo. A gente lembra que a importância, as KPCs, as Klebsiella pneumoniae de resistência carbapenêmica apareceram aqui no Brasil em 2011. 2011 eram 14% aqui em São Paulo, 2012 já eram 33%, 2014 51%, estabilizou nesse patamar. Então, como é o nosso agente mais prevalente, eu mostrei aqui no primeiro slide, 21% são Klebsiella que causam infecção de corrente sanguínea. A gente sabia que mais da metade é resistente carbapenêmica, é uma coisa que preocupa. Então, a gente tem que saber isso para poder ajustar nosso tratamento. E isso não necessariamente é o que você vai encontrar no seu hospital. Então, você tem que estar sempre atento aos reportes da sua CCH, tá lendo, tá conversando com a supervisão da sua UTI ou do seu pronto-socorro para você saber como que é a microbiologia do lugar que você vai encontrar. É diferente aos hospitais públicos e hospitais privados, hospitais que têm melhor manejo de controle de infecção do que hospitais que têm pior manejo. Alguns agentes são endêmicos em uns hospitais e não são endêmicos em outros. Nem todos os hospitais têm acineto endêmico na sua UTI. KPC é praticamente generalizado, mas você tem que entender isso para você poder ajustar seu tratamento. E aqui a gente observa que E. coli e Serrácea, aqui embaixo, tem uma incidência menor de resistência carbapenêmica, mas que também é razoável, né? 12% a 17%. A gente tem algumas outras peculiaridades. Por exemplo, se você está falando de unidade de oncohematologia, de transplante de medula óssea, que interna leucemias, que são pacientes, leucemias agudas, né, que são pacientes que com frequência, pelo tratamento, pela condição da doença de base, evoluem com neutropenia, e quando usam algum quimioterápico tem uma incidência alta de mucosite, de lesão da mucosa, esses são pacientes que têm um risco alto de translocação. Então, para esses pacientes, aumenta o risco da infecção de corrente sanguínea, a infecção primária de corrente sanguínea, ser por translocação e não só pelo catéter, embora esses pacientes também tenham, geralmente, o catéter para poder infundir o quimioterápico, né? O catéter de longa permanência ou, eventualmente, o catéter de curta permanência. Então, nesses pacientes aqui, pelo risco de translocação, aumenta a chance de E. coli, aumenta a chance de enterococo e aumenta a chance de Streptococcus viridis. Você precisa entender a sua microbiologia, quem é seu paciente, quem é o hospedeiro que você está tratando, para você poder raciocinar como você vai prescrever o seu antimicrobiano. A gente está falando aqui de infecção de corrente sanguínea associada a catéter. Então, aqui para a gente lembrar uma figura clássica, né, para a gente tentar entender como que ocorre esse tipo de infecção, o mecanismo mais comum é a colonização extraluminal, então a pele ela é colonizada, o micro-organismo vai fazendo um biofilme na parte externa do catéter, até que ele percorre o circuito do catéter de forma, através do trato cutâneo, e ele vai atingir mais à frente o vaso e vai ser um causador de infecção de corrente sanguínea. Principalmente para quem tem muita infecção por gram positivo, esse é o principal mecanismo. O segundo mecanismo
é a colonização intraluminal do dispositivo ou conector. Então, aqueles hospitais têm muita dificuldade com o processo de desinfecção do conector, que não tem boas práticas, que não aplicam o bundle de prevenção de infecção de catéter de forma adequada, com curativo, com desinfecção do hub, que é o conector que você vai fazer a medicação. Aqui aumenta o risco desse segundo mecanismo, e a gente observa muito isso aqui no Brasil, que tem muita infecção por gram-negativo, por cândida. Esse é um mecanismo que é bastante importante pelas dificuldades com algumas práticas do bundle de prevenção de infecção de catéter que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem uma terceira possibilidade para a infecção de corrente sanguínea, né, que você tem um foco à distância, a gente chama de infecção metastática. Você tem, por exemplo, um abscesso no psoas, você tem uma bacteremia e como a bactéria está circulando na corrente sanguínea, ela pode fixar no dispositivo, no catéter, ou você tem uma endocardite e a bactéria fixa no catéter, então esse é um mecanismo menos frequente, mas pode acontecer. E tem um quarto, que é na hora que a equipe de enfermagem está preparando a medicação, ela pode contaminar o fluido que ela vai infundir, ou eventualmente até, menos provável, mas pode eventualmente acontecer um risco teórico de a própria solução que você vai infundir já vir contaminada. A gente tem essas 4 fontes de infecção. O que é mais importante é o que está negritado aqui, que é ou a colonização extraluminal do catéter, ou a falha nos processos de manutenção do catéter, ocasionando a colonização de dentro do lúmen ou do conector do catéter. É importante a gente saber o principal fator de risco para a infecção de catéter, né? Um dos principais, né, que é o sítio de escolha do catéter, porque esse aqui é fácil da gente modificar. Então, essa é uma meta-análise bem interessante do Critical Care Medicine. O risco de infecção de catéter, quando ele é colocado na femoral, é 3 vezes maior do que na subclávia. Então, a gente considera sempre evitar o sítio femoral, faz parte do bundle, e sempre tem que priorizar os catéteres em sítio alto. Então, a gente considera, por exemplo, o femoral como periférico, o risco é 15 vezes maior. Então, se o paciente tem condições de um acesso periférico, ele nunca deve ter um central, a não ser que ele tenha indicação de alguma medicação, tem uma osmolaridade mais alta, está com droga vasoativa, vai precisar diarizar, um quimioterápico, enfim, que tem indicação realmente do catéter. Se não, sempre prefira o periférico, o risco de infecção é muitas vezes menor. E infecção de corrente sanguínea associada a catéter, a mortalidade é em torno de 30%. Então, se você dá uma infecção que é evitável para um paciente com risco de óbito de 30%, você está contribuindo muito para um desfecho negativo para ele. Tem outros fatores que são importantes, o tempo que o catéter está, qual tipo de catéter, se é um catéter de curta, o risco é bem maior, se é um catéter de longa permanência, um permicarte, um portocarte, o risco é menor. Quanto mais tempo tiver um catéter, obviamente maior o risco de infecção, principalmente se ele estiver na femoral. Os cuidados que são empregados com a manutenção do catéter, a gente vai ver o bundle mais à frente. As condições de inserção do catéter, se não usou barreira máxima, se não fez uma boa asepsia da pele, se falhou alguma prática. A habilidade de quem realizou o procedimento, aquela pessoa que acaba vai inserir um catéter sem ultrassom e acaba furando várias vezes, manipulando muito, fazendo várias quebras de barreira, aumenta o risco de infecção de catéter. E a manipulação excessiva, quanto mais você prestar assistência, obviamente maior o risco de você contaminar o lúmen, o conector, e você dá uma infecção de catéter. Aqui alguns parâmetros da inserção, da passagem do catéter. Então tem um checklist com todas as práticas que são adequadas. Isso faz parte do bando, do pacote de medidas que é recomendado pela Sociedade Americana de Epidemiologia e Controle de Infecção. A higiene das mãos é fundamental para prevenir toda infecção relacionada à assistência. A escolha do sítio, eu já mostrei que tem que ser evitado o sítio femoral, faz parte do bando também. Barreira máxima, você não pode passar um catéter com um campo fenestrado, por exemplo, ou sem campo nenhum, você tem que cobrir, utilizar os campos, cobrir toda a lateral que você vai trabalhar, deixar só a área realmente que você precisa para a visualização da inserção. Ter um kit completo para acesso, não precisar montar um kit na hora, faz parte do bundle. O preparo da pele bem feito com cloroxidina, dando o tempo adequado para a secagem, é fundamental também. Então, esses são os cuidados de inserção. Mas o mais importante que a inserção é a manutenção. Então, fazer a desinfecção do hub, que é o conector, com movimentos de fricção, pelo menos 10 segundos, mas aí vai depender da padronização desse hospital. Todos os dias avaliar se precisa do catéter. Então, a permanência do catéter desnecessária é um importante fator de risco. Se o paciente não precisa mais, passe um periférico, reavalia a indicação desse catéter. Deixar a cobertura transparente, a gente vai ver por quê. Você tem que ver a inserção do catéter para ver se você precisa sacar aquele catéter, se você tem que suspeitar a infecção.
A troca do equipo a cada 96 horas faz parte também do trocar o sistema de difusão, é importante para evitar uma infecção. E a vigilância, acompanhar os processos, auditar, observar, para a gente poder entender. Acho que muitos aqui vão ser infectologistas, né? Imagino que o público seja, boa parte, sejam membros de ligas acadêmicas. Para quem vai trabalhar em controle de infecção, o dia a dia vai ser realmente infecção relacionada à assistência. E só para exemplificar, né? Aqui uma inserção com hiperemia, com a secreção purulenta à esquerda. Então, você todos os dias vai fazer seu exame físico, vai observar pela cobertura transparente se tem algum sinal de infecção. Se tiver, vai avaliar se tem indicação ou não de retirar. Provavelmente você vai precisar retirar esse catéter e passar em outro sítio. Aqui eu deixei só para exemplificar um catéter totalmente implantado. Aqui você vai precisar observar também o reservatório, se tem dor, se tem hiperemia, se o trajeto, que a gente chama de tunelite, né, quando tem infecção no trajeto, se está hiperemiado, se está dolorido, se formou o cordão fibroso. Então, todos esses parâmetros são importantes na sua avaliação no exame físico para você suspeitar de infecção. Sempre você vai, infecção grave, né, infecção de corrente sanguínea é uma infecção crítica, você vai coletar pelo menos 2 pares de hemoculturas. O paciente tem um catéter central com mais de um lumen, várias vias, você coleta de todas as vias um frasco, não pode esquecer disso. Se você retirou o catéter com suspeita de infecção de catéter, vai coletar a cultura da ponta também. Não manda a cultura da ponta quando você tira um catéter que você não tem suspeita de infecção. Essa é outra informação importante que a gente vê na prática, que muitos colegas acabam fazendo. Você vai avaliar a prova de atividade inflamatória, vai fazer seu SOFA, avaliar a disfunção orgânica em todo o laboratório que faz parte, e vai começar o manejo desse caso. Tratamento empírico. O que não vai faltar de forma nenhuma é a cobertura de gram-positivo. Já comentei que o Staphylococcus aureus e os coagulados negativos são extremamente importantes. E aqui, ainda hoje, a droga de primeira escolha para tratar a infecção de corrente sanguínea associada a catéter é a vancomicina. Você começa sempre na dose de 15 a 20 miligramas quilo. Você vai ajustar essa dose depois lá da quarta, quinta dose, a depender da recomendação do seu serviço. Você vai coletar a vancostemia, que é a dosagem sérica da vancomicina, e você vai ajustando para manter a sua vancostemia entre 15 e 20, vai ajustando a dose de acordo com o seu protocolo de vancostemia do seu hospital. Já falei para vocês que no Brasil, e provavelmente isso vai acontecer no seu serviço, não é só gram-positivo que causa infecção de catéter. Então, você tem que saber fazer a sua cobertura de gram-negativo também. É essencial que você coloque um beta-lactam com ação de pseudomonas, principalmente para os pacientes que são neutropênicos. Já falei que eles vão ter translocação, não pode esquecer deles. Os pacientes de hemodiálise, que vão estar 3 vezes por semana no serviço, então é importante ter uma cobertura com um agente com beta-lactam com ação de pseudomonas. Grandes queimadas. Mas, de forma geral, aqui no Brasil, praticamente sempre você vai precisar associar o glicopeptídeo, que é uma vancomicina, a um agente anti-pseudomonas, que aí vai depender do que é mais favorável no seu serviço. Né? Pode ser a ceftazidima, que é uma cefalosporina terceira única que cobre pseudomonas, pode ser a piperacina e tazobactam, pode ser o cifepime, que é uma cefalosporina de 4ª geração, também com ação de pseudomonas. Essa combinação vai depender do que é mais favorável no seu serviço. Você sempre vai ter que entender qual que é o cenário do seu paciente. Então, se o paciente é colonizado por um gram-negativo MDR, já tem uma infecção prévia por um KPC nessa internação, uma colonização, você já utilizou, ele está na UTI já há pelo menos 30 dias, esse já é a terceira infecção relacionada à assistência dele, usou vários antimicrobianos de amplo espectro, internação super prolongada na UTI, esse é outro paciente. Nesse paciente você vai precisar de um espectro mais amplo. Se vai ser vancomicina e meropenem, se vai ser vancomicina, meropenem e piperacina e, por exemplo, polimixina, que tem sinergismo, um aminoglicosídeo, ou se você trabalha no hospital privado, se você fazer vancomicina com ceftazidima bactam, que é um novo beta-lactâmico, isso depende da sua microbiologia, do risco desse paciente. Então, não tem como a gente fazer uma receita clara de bolo para esse tipo de infecção. O que importa é que você saiba avaliar todos os parâmetros que você vai ter que considerar. Ver se ele já é colonizado por outro agente, se já teve infecção por um MDR qualquer, se ele já usou antibiótico nessa internação, quais antibióticos, quantos ciclos, quanto tempo ele está na UTI, se é uma internação recente, acabou de chegar na UTI, estava na enfermaria, tem 4 dias de internação, é um cenário. Se o paciente já está tratando a terceira infecção, está mais de 30 dias na UTI, é outro cenário completamente diferente. Então, você vai ter que avaliar tudo isso.
Mas, essencialmente, você nunca vai deixar de fazer essa cobertura de gram positivo, com glicoperotídeo, e com beta-lactam com ação de pseudomonas para tratamento de infecção de catéter, via de regra, vai ser dessa forma. Isso é tratamento empírico. Identificou a gente, aí você descalona de acordo com o perfil de sensibilidade. Quando que a gente não vai fazer a vancomicina? Você recebeu sua cultura. Você achou lá que realmente tem um Staphylococcus aureus e ele é resistente ao oxacina. Você até se animou a prescrever a vancomicina, está adequado. Mas aí quando você chega no perfil de sensibilidade, você vê a concentração inibitória mínima, MIC, maior ou igual a 2. Esse paciente, tem vários trabalhos mostrando que ele não deve receber vancomicina. Você tem que escolher outro antimicrobiano com ação para MRSA. Infecção de corrente sanguínea é controverso, principalmente por MRSA, é controverso o uso de linezolida. Linezolida é uma medicação que tem uma alta distribuição tecidual, então, via de regra, a gente evita como primeira escolha para infecção de corrente sanguínea. Isso é controverso, mas a medicação de escolha seria a daptomicina se você tiver uma MIC maior ou igual a 2 para a vancomicina. Você tem lá seu Staphylococcus aureus resistente à oxacilina e o MIC é menor que 2, aí não. Aí você não vai mudar, não. Você vai fazer a medicação que é mais estudada, que é mais antiga, que é clássica para tratar o Staphylococcus aureus. Você viu lá o MIC pelo menos de 2, você não vai arriscar, embora apareça lá como sensível no antibiograma, você vai trocar por daptomicina. Aí você tem que ter outro cuidado. A dose clássica de daptomicina é 6 miligramas. Mas a gente viu que para infecções graves, infecções críticas, como a infecção de corrente sanguínea associada a catéter, você precisa fazer uma dose mais alta de 10 miligramas. Então, são essas observações sobre a vancomicina. Agora, se chegou sua cultura, em vez de vir um Staphylococcus aureus, deu um enterococo. E esse enterococo era resistente à vancomicina, é o que a gente chama de VRE. Aí você não vai poder deixar a vancomicina. Aí, nesses casos, você pode fazer ou a daptomicina ou a linezolida. Aqui até é preferível fazer a linezolida, porque a gente tem observado que a resistência à daptomicina, do enterococo, tem aumentado bastante. Principalmente se você não tiver o antimiograma do enterococo, é preferível que você faça a linezolida, que você pode arriscar fazendo a daptomicina. E com infecção grave, infecção de corrente sanguínea, toda infecção bacteriânica, você não pode errar na escolha do antibiótico. Se você errar na primeira escolha, você aumenta muito a chance de óbito do seu paciente. Quando você tira o catéter, sempre que possível, é preferível sempre tirar o catéter. Mas tem algumas condições que você não pode deixar de tirar o catéter de forma nenhuma. Aqueles agentes que são mais virulentos, que causam infecções mais graves, por exemplo, Staphylococcus aureus, Cândida, todas as espécies, Pseudomonas, alguns bacilos gram-negativos que sejam MDR, que você vai ter mais dificuldade no tratamento. Então, essencialmente, você tem que tirar o catéter por causa do biofilme. O tratamento fica mais complicado se você não tirar o catéter. Você pode ter falência de tratamento. E é recomendável tirar o catéter também nas infecções por enterococo. Se você tem, por exemplo, um coagulase negativo, você pode considerar manter o catéter, principalmente se for aquele paciente com acesso mais difícil. Você pode fazer o que a gente chama de terapia de resgate, fazer a locoterapia, deixar um antibiótico lá, tem protocolos específicos para isso, fecha o catéter, você deixa o antibiótico lá mantido e você retira na próxima infusão. O paciente tem instabilidade hemodinâmica, tem sepse, tem endocardite, qualquer infecção à distância, se na causa da bacteremia associada ao catéter. Tromboflebite supurativa também aumenta tempo de tratamento, dificulta o tratamento. O paciente continua com a cultura positiva, a hemocultura após 72 horas de tratamento. Você viu que tem infecção do túnel, como eu mostrei, ou do reservatório subcutâneo. O paciente tem catéter de longa permanência. Todos esses precisam tirar obrigatoriamente. Nos demais, que não preenchem nenhum desses critérios, é recomendado que você tire também. O paciente é bom de acesso, dá para tirar, você já faz a troca, porque você evita que minimiza o risco de falência terapêutica. Você evita que o biofilme que se formou já naquele catéter, né, as bactérias agrupadas com metabolismo baixo juntinha lá no catéter, te levem a você voltar a ter essa infecção, a remissão da infecção mais à frente, a recaída da infecção. Aqui eu estou dando algumas dicas, obviamente, para o clínico, o generalista, eu acho que esse é o objetivo do nosso curso. Mas, em alguns momentos, é interessante que você tenha auxílio do infectologista, né? Se é aquele paciente que tem falência de acesso, por exemplo, um paciente
que faz hemodiálise há 20 anos, ele já não tem acesso, está lá com um catéter transhepático, por exemplo, ou só tem aquele catéter de longa permanência que não pode tirar de jeito nenhum, ninguém consegue mais passar um acesso nele, ele é todo trombosado. O paciente faz quimioterapia, que fica muito difícil de conseguir acesso. Então, esses pacientes, para esse tratamento, você tem que discutir com o infectologista, se você precisa prolongar, você faça uma estratégia diferente, busque medicações de sinergismo. Essa é uma situação muito peculiar e mais difícil de fazer tratamento. O paciente tem implante endovascular ou prótese ortopédica, também é a mesma coisa. Precisa do auxílio do infectologista, você vai avaliar se vai precisar ou não tirar esse implante, se você vai aumentar o tratamento, se vai mudar o tipo de droga, alguma que penetre melhor no sítio em que está um implante, ou que seja bom para biofilme, tem uma série de peculiaridades que você vai precisar de auxílio. Então, isso aqui não é dia a dia também. Fique atento a esses parâmetros. E aquele paciente que tem complicação da infecção primária de corrente sanguínea. Tem endocardite, tem tromboflebite séptica, tem infecção à distância musculoesquelética, por exemplo, um abscesso no psoas, que é causado corrente sanguínea associada a catéter. Paciente que tem aneurisma micótico, infecção bacteriana em sistema nervoso central, embolização para o sistema nervoso central por essa infecção no catéter. Todos esses parâmetros são infecções muito mais graves, que é razoável que você tenha auxílio de um infectologista para a condução. Mas, de forma geral, os conceitos básicos todo generalista tem que ter. Né? Tem que saber reconhecer, saber manejar, saber a importância da retirada do catéter e entender como é a sua microbiologia para você poder dar um tratamento adequado para aquele paciente. O tratamento tem que ser individualizado, não tem como fugir disso. Tem alguns micro-organismos que demandam atenção especial. Então, por exemplo, Staphylococcus aureus, micro-organismo frequente, causa de infecção de corrente sanguínea associada a catéter, muito virulento, causa infecções muito graves. Você vai ter que fazer o controle com hemoculturas a cada 48 a 72 horas, até a primeira negativa, né? Até para você ter aquele indicador. Se o paciente clareia, isso está claro na literatura, clareia a hemocultura mais cedo, ele tem um prognóstico melhor. Se ele não clareia, pode ser um indício de falência terapêutica. Reveja a sua cultura se você está fazendo um tratamento adequado. Se ele é sensível, evidentemente, você vai escalonar. Pode ser oxacilina, por exemplo, se o paciente pode receber muito volume. Se não pode, você vai precisar adaptar o seu tratamento. Lembrar que o tratamento de infecção por Staphylococcus aureus, pelo menos 14 dias. Para os outros agentes vai diferir, né? Se o paciente tem evolução clínica adequada, retirou o catéter, é um coagulase negativo, você pode fazer 7 dias, é um bacilo gram-negativo, a maioria deles, você vai poder fazer um tratamento também menor que 14 dias, de 7 a 10 dias. Então, o aureus, ele tem essa peculiaridade, tratamento pelos 14 dias, a partir do momento que você começou, né? A cândida necessita de algumas precauções a mais ainda. Você também vai coletar hemocultura a cada 48 a 72 horas, até que você tenha a primeira negativa, pelo menos. A gente faz sempre ecnocandinas, que são aquelas drogas, a micafungina, a nidofungina e a caspofungina. São drogas que, infelizmente, são mais caras, não tem em qualquer serviço, mas é a droga de escolha para tratar candidemia. Mesmo quando a gente encontra uma Candida albicans, que a gente sabe que é presumivelmente sensível a fluconazol. Então, quando a gente tem uma Candida albicans que sabidamente é sensível a fluconazol, a gente começa com a equinocandina, primeira cultura negativou, a gente troca para o fluconazol. Se você encontrar, por exemplo, uma Candida krusei, que é sempre resistente a fluconazol, ou uma glabrata, que depende da MI, que é dose dependente, essa resistência, você pode completar o tratamento com a equinocandina mesmo. Você vai tratar até 14 dias a partir da data da primeira hemocultura negativa. É diferente do aureus. O aureus a gente trata 14 dias de tratamento no total, pelo menos. E para tratar infecção de corrente sanguínea por cândida, você vai contar os 14 dias a partir da primeira cultura que negativou. Lembrar que você tem que sempre buscar focos à distância, então fazer o ecocardiograma para avaliar se você tem uma endocardite, fazer um fundo de olho para ver se você tem uma candida oftálmica que muda o tratamento, se não vai fazer equinocandina. Então, todos esses fatores são importantes. Né? A oftalmite por cândida é muito grave e o tratamento é mais prolongado com outro antifúngio. Então, era isso que eu queria trazer para vocês de infecção de corrente sanguínea associada a catéter. São os conceitos de tratamento, a entender essencialmente os aspectos fundamentais para a sua abordagem. Agora vamos falar um pouquinho de pneumonia associada à ventilação mecânica.
Então, lembrar a diferença do conceito de uma pneumonia hospitalar e de uma pneumonia associada à ventilação mecânica, né? A pneumonia associada à ventilação mecânica prescinde que o paciente esteja em ventilação mecânica há pelo menos 48 horas. E aqui vale a mesma coisa que eu falei para o catéter, né? O critério da Anvisa brasileiro para notificação fala em dias calendários, são 3 dias calendário. O primeiro dia calendário, o dia que foi entubado, você conta o segundo, o terceiro, a partir do terceiro, se tiver os critérios, você já pode notificar uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Mas para abordagem clínica, pense em pelo menos 48 horas para entender. Quando que você suspeita? Então, se o paciente tem 48 horas que está em ventilação mecânica, você está avaliando ele estava estável, estava em melhora, e de repente começam a aparecer algumas complicações, algumas alterações que você não esperava. Surge uma febre, um aumento da frequência respiratória no ventilador, o paciente está mais assincrônico, um aumento ou mudança no padrão da secreção, e aqui é muito interessante observar a anotação da física, acompanhar esse paciente, ver se a secreção está purulenta, que é um indício de infecção, infecção do trato respiratório inferior. Se o paciente estava estável, estava em melhor, de repente ele começa a aumentar parâmetros ventilatórios, observar a PIP dele, se está precisando de PIP maior para manter a oxigenação adequada, se você precisou manter a FI para chegar na meta de PO2 e de saturação que você estabeleceu para esse paciente. Observar exames laboratoriais, então se aparece uma leucocitose com desvio à esquerda, uma piora da hipoxemia que o paciente vem apresentando. A imagem vai ser importante, ver se tem um infiltrado novo ou infiltrado progressivo, seja radiografia, seja tomografia, sempre comparar tomo com tomo, raio-x com raio-x e observar se realmente tem alguma evidência radiológica de piora. Sempre descontar os outros aspectos, né? Avaliar se está bem expirado, se foi bem tirado, lembrar que o paciente vai estar em AP cheio de fios, um paciente de UTI, que o paciente vai ter uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Tem vários fatores que vão dificultar a sua avaliação radiológica. Então, veja várias radiografias, veja sequenciais, tira dúvida, veja um espaço pelo menos 7 dias se você ficou em dúvida e observar se realmente está aparecendo um infiltrado que não tinha antes ou se o infiltrado está progredindo. Esse daqui é o critério americano de 2013, né? Eu acho que ele é interessante para a gente entender, para a sua avaliação clínica, se o paciente está sob risco ou não de PAV. Então, ele prescinde que o paciente estivesse há pelo menos 2 dias em melhora ou estável, os parâmetros respiratórios do ponto de vista clínico. Aí você chega aqui no segundo passo, o paciente estava esses 2 dias de pelo menos estável ou em melhora, e você tem um aumento da FI, fração expiratória de oxigênio no ventilador, de maior ou igual a 20%, ou a PIP maior ou igual a 3 centímetros de água. A PIP é a pressão expiratória final, você vai ajustar lá para manter os alvéolos abertos no final da expiração. É um outro parâmetro que provavelmente vocês vão ter nas aulas de medicina intensiva. Isso, no critério americano, é chamado de, se você preenche essa situação inicial e pelo menos um desses critérios que eu citei, da PIP ou da FI, isso é chamado de condição associada à ventilação no critério americano. A condição associada à ventilação mecânica, você precisa, para pensar numa infecção relacionada à ventilação mecânica, que seria o equivalente à nossa PAV, que o paciente tenha aumento de temperatura ou hipotermia, ou leucocitose ou leucopenia, junto da identificação da introdução de um antibiótico. Né? O paciente realmente foi suspeito de infecção e está tratando a infecção. Então, para revisar, para fixar bem isso. Você precisa, o paciente está estável ou está em melhora, para você entender que ele estava bem e a piora não é decorrente da motivo da internação. Você precisa observar se os parâmetros ventilatórios estão aumentando, e aqui o americano fala em 20% de FI, 3 centímetros de água da PIP, mas você precisa ter pelo menos essa percepção subjetiva, entender que se ocorreu um aumento de parâmetros ventilatórios mais importante, alguma coisa está acontecendo com esse paciente. E aí você junta, alguém iniciou antibiótico e junto o paciente tem alteração da temperatura ou do leuco, esse é um paciente que é possível que tenha uma PAV. Aí você vai terminar de avaliar os critérios, né? Vai lembrar de checar, como eu comentei, a secreção traqueal, ver se tem purulência, se é uma amostra adequada, com pelo menos 25 neutrófilos e com 10 células epiteliais, que é um resultado que aparece no GRAM,
e ver se você tem uma cultura positiva. Lembrar que a cultura da secreção traqueal, a gente não considera agentes relevantes, cândida, enterococo e coagulase negativa. Esses aqui são habitualmente colonizantes ou contaminantes da secreção traqueal. Precisa ser um agente diferente desse. Então, observem, tenham esse conceito. Você observou que o paciente estava estável, estava melhorando. De repente, alguma coisa aconteceu, começa a aumentar o parâmetro ventilatório. Tem alguma alteração, hipertermia ou hipotermia, junto com alteração no leuco, leucocitose acima de 12.000, ou leucopenia, pense que pode ser realmente a infecção relacionada à ventilação mecânica. Mudou o padrão da secreção, está mais purulenta, tem uma cultura positiva, suspeite clinicamente que esse é um paciente que pode ser uma pneumonia associada à ventilação mecânica, especialmente se você não tiver outro foco. Então, essa é a ideia que eu queria passar, que você entenda quem que é o paciente que está no cenário de risco. Além dessa avaliação clínica, tem alguns scores, o que é mais conhecido é o CPIS, que ajudam você a tentar classificar esse paciente como pneumonia associada à ventilação mecânica ou não. O CPIS ele considera vários parâmetros, aqui a temperatura, a leucocitose ou leucopenia, a secreção traqueal, como está o aspecto dela, a relação PO2-FO2 ou a presença de SARA, que é um infiltrado bilateral, um infiltrado alveolar, o aspecto tomográfico ou radiográfico, se há ou não progressão desse infiltrado, e a cultura. Então, você junta esse critério que você vai encontrar em qualquer calculadora médica, você precisa saber que ele existe, não precisa decorar a pontuação, nem os critérios, que isso é impossível. Quando você precisar consultar, você vai ter acesso a isso fácil. Se você tem um valor maior ou igual a 7 no CPIS, você supõe que esse é um paciente de alto risco para ter uma PAV. Provável que seja uma PAV que você está observando. Tem várias meta-análises avaliando esse score, se realmente é eficaz ou não. A sensibilidade está em torno de 60%, especificidade de 59%. É razoável. Então, você vai juntar o seu critério clínico, a sua compreensão do risco do paciente estar no PAV, e você pode lançar mão do score também para te ajudar. Só vou reforçar que aqui a gente não está falando de notificação. Para quem vai trabalhar com CCH, vai trabalhar com os critérios normalmente da Anvisa. Aqui eu estou falando de abordagem clínica, compreensão se o paciente está sob risco ou não de uma PAV. Como o médico deve encarar esse caso. Você vai precisar de uma infecção grave também, uma suspeita de PAV. Você vai solicitar também 2 pares de hemoculturas, como você faz para a maioria das infecções graves, um paciente crítico. Você precisa coletar uma amostra respiratória também, então é razoável que você faça a cultura e grande secreção traqueal. Se porventura o paciente vai fazer um lavado broncoalveolar por outro motivo, você aproveita e coleta a amostra também do lavado, que tem uma especificidade até melhor. Mas se não, você vai pelo menos uma cultura de aspirado traqueal. Lembrar que nem tudo que causa essa clínica é PAV. Então, lembrar que pneumonia não bacteriana vai causar uma clínica muito semelhante, né? Tem agora o COVID, que a gente está vendo a epidemia, tem o H1N1, que cursa com a síndrome respiratória aguda grave, e vários outros vírus também podem causar uma clínica parecida. Você pode ter febre de outra origem e estar atribuindo a uma PAV, então, evento cardiovascular, infarto, pode ter febre num período, o pós-operatório pode ter uma atelectasia, cursar com febre, enfim. Tem vários outros fatores que você tem que pensar. Febre não necessariamente é só infecção. Veja o paciente como um todo, interprete todos os critérios comumente para você não administrar um antibiótico de forma desnecessária. É difícil, muitas vezes, você separar o que é congestão do que é infecção. Então, avalie o padrão, se é um padrão mais difuso, intersticial, se não, se é um infiltrado mais localizado, segmentar, observar como é que é a função ventricular daquele paciente. Tem vários parâmetros que vai juntar para poder interpretar se realmente o paciente está mais congesto, como vem fechando o balanço dele, está mais positivo, se não, se vinha retirando líquido, seja em diálise ou com diurético terapia, enfim, você tem que entender o contexto para você não confundir um infiltrado que seja de outra origem também com uma PAV. É importante saber que a incidência de PAV tem caído em São Paulo, então a gente caiu quase 3 vezes ao longo dos últimos anos, 2004 até 2018, isso é o dado aqui de São Paulo. E nos Estados Unidos, a gente, quando observa na literatura, muitos serviços chegam próximo a zero, né, até pela dificuldade do critério e por uma questão de remuneração, mas enfim, PAV é uma infecção também evitável, que trabalhando as medidas de prevenção, você consegue diminuir sua incidência. O que é essa prevenção? O pacote de medidas que a gente fala para a PAV,
Sempre lembrar de levar a cabeceira, a não ser que o paciente tenha contraindicação. Às vezes é um paciente com uma causa neurológica, um TCE, que não pode levantar a cabeceira, então isso tem que estar bem descrito no prontuário. Mas, se não, todos os pacientes precisam estar com a cabeceira a pelo menos 30 graus, faz parte do pacote de medidas para PAV. O despertar diário, que é retirar a sedação, deixar o mínimo de sedação possível, e, quando possível, ainda é recomendado que a gente tire a sedação pela manhã para avaliar se o paciente tem condições de intubação, conseguir uma intubação mais precoce. Remover sonda nasogástrica quando possível, né? Outro fator de risco para aspiração, para colonização subglótica e, consequentemente, para PAV. Fazer uma boa higiene oral com clorexidina, 2 a 3 vezes ao dia, com remoção mecânica de secreção, sempre utilizar clorexidina. Tem escovas específicas, eventualmente quem não tem escova utiliza a espátula com gaze, com a técnica correta. A aspiração subglótica contínua também para os serviços que tem alguma evidência de que mostra benefício e tem um racional teórico interessante para ela, né? Já que o principal fator de risco é a colonização do tubo para você desenvolver PAV. Você vai precisar conhecer quais são os fatores de risco para o paciente ter infecção por MDR para poder escolher seu antibiótico para fazer seu tratamento de uma PAV. Então, veja quantos dias o paciente tem ventilação mecânica. Esse é um parâmetro super importante. A gente usa um cutoff de 5 dias. O paciente tem menos 5 dias de ventilação mecânica, ele provavelmente, dificilmente ele é colonizado por agentes mais resistentes. Quando ele tem maior ou igual a 5 dias de ventilação mecânica, aumenta muito o risco dele já ser colonizado por multiresistentes pela exposição no ambiente do TI, pela manipulação que ele recebe quando é um paciente com cuidados totais, como um paciente que está ventilado. Observar se ele já é colonizado, se já teve outras infecções por MDR na mesma internação, internações prévias. Observar se já usou antibióticos nos últimos 90 dias e se ele já fez outros cursos de antibiótico nessa internação. Existem fatores de risco específicos para colonização e por infecção por MRSA. Então, a IDSA, a Associação Americana de Doenças Infecciosas, ela fala em 10 a 20% de áureos como causa de PAV. Quem tem esse marcador, quem tem essa frequência, essa incidência, precisa cobrir MRSA na sua cobertura empírica de PAV. Então, eu só estou reforçando várias vezes que é importante que você conheça o cenário do seu hospital. Tratar a escolha do antibiótico ela é muito individualizada. Você tem que saber quais são os fatores que você vai levar para o seu raciocínio clínico e para o seu raciocínio terapêutico. Você precisa conhecer sua microbiologia local, principalmente quando a gente fala em IRAS, e entender quais são os parâmetros que são importantes para a sua tomada de decisão. E outro fator de risco para a MRSA é o fato de ele ser colonizado previamente. Então, é muito comum que a gente faça o suave nasal para identificar a colonização do MRSA, principalmente em cirurgia cardíaca e em cirurgia ortopédica com implante. Então, às vezes, você descobre que o paciente já é colonizado ou, eventualmente, o paciente tem uma infecção prévia por MRSA. Esse paciente também tem um risco importante de infecção por esse agente. Qual que é a proposta aqui de algoritmo para entender, para a sua escolha de antimicrobiano, se você está diante de uma PAV? Então, você avaliou todos aqueles fatores de risco para MDR que eu citei. Se tem colonização prévia, se usou antibiótico, quanto tempo está na UTI, se tratou outras infecções, quantas comorbidades esse paciente tem, quanto tempo ele está em ventilação mecânica é muito importante. Se avaliou esses fatores, você vem para essa parte da chave. O paciente tem menos de 5 dias de ventilação mecânica e não tem nenhum fator de risco para MDR, mesmo o paciente já estando no ambiente hospitalar e já estando em ventilação mecânica, esse paciente, ele provavelmente a infecção dele é por pneumococo, por hemófilos ou eventualmente um BGN entérico, mas com perfil de sensibilidade mais favorável. Então, para esse paciente, a gente recomenda, claro, depende da sua microbiologia, depende de outros fatores do paciente. Para esse paciente, se ele tem todos os fatores falam a favor de ele não ser colonizado por MDR, você vai fazer uma cefalosporina de 4ª geração, tensão de pseudomonas com cefepime, ou a piperacilina tazobactam. Lembrar que se o paciente já for colonizado por ESBL, não faça piperacilina tazobactam, faça um carbapenêmico mesmo. Mas, enfim, o paciente tem todos os parâmetros adequados. Eu acho que esse esquema é interessante mesmo para uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, não é aquele carimbo que você vê na prática, às vezes, infecção de catéter, pneumonia associada à ventilação mecânica, dá vancomero e está resolvido. Não é assim que funciona. Você pode raciocinar, pode evitar que seu paciente seja exposto sem necessidade
a um curso de tratamento com amplo espectro. Agora, por outro lado, você chega na outra parte que é da chave. O paciente tem mais ou igual a 5 dias de ventilação mecânica, ou tem algum daqueles outros fatores de risco para MDR, você tem que pensar que é bem provável aqui no Brasil que ele tenha uma PAV por algum bacilo gram-negativo entérico ou um bacilo gram-negativo não fermentador. E, eventualmente, a depender da epidemiologia, você tem que pensar no Staphylococcus aureus também. Lembra daquilo que eu falei, 10 a 20% das causas de pneumonia associada à ventilação mecânica. Você tem que ver lá com o seu CCH se esse é um agente importante para você ou não. Aí, para esse caso, você vai avaliar os fatores de risco do paciente, vai usar pelo menos um carbapenêmico. Eventualmente, você vai precisar associar uma terapia dupla, ou fazer junto um aminoglicosídeo, por exemplo, a micacina, ou a polimixina, que é um agente que tem ainda uma sensibilidade razoável para os DGNs entéricos resistentes a carbapenêmico, e tem alguns sinergistas com o meropenem. Então, você vai depender qual é o seu cenário de risco para você escolher, mas aqui, pelo menos um carbapenêmico como terapia, o paciente vai ganhar. Se vai receber junto uma mucomicina, depende da incidência de auras e se o paciente é colonizado. Eventualmente, não necessariamente pelo fato do paciente ter PAV, mesmo que seja muito tempo internado, se ele estiver estável, não estiver instável, não estiver séptico, não necessariamente você precisa tratar junto com o glicopeptídeo. Duração do tratamento, se é um MRSA ou um BGN não fermentador. Quando eu falo de não fermentador, vocês já viram na primeira aula, a gente está falando de Acinetobacter, Pseudomonas, Stenotrofomonas. Você vai tratar por 14 dias. Outros agentes, a gente sabe que é não inferior você poder um tratamento mais curto. Hoje a tendência em infectologia é sempre buscar tratamentos mais curtos. Outros agentes você pode fazer 8 dias, se o paciente tem evidência de que está melhorando. Então está febril pelo menos 24 a 72 horas e está evoluindo com melhora clínica. Quando é que você faz a vancomicina ou faz um espectro mais amplo, se você tem alguma suspeita forte de MDR, especialmente se o paciente está instável. Se o paciente está instável, o paciente é grave, você não pode errar. É melhor que você comece com o espectro mais amplo, espera a cultura, descalona assim que sair a cultura, do que o seu paciente evoluir para óbito porque você não acertou no antibiograma no primeiro momento. Então, era basicamente isso, era passar realmente os conceitos fundamentais das infecções relacionadas à assistência que foram propostos pelo cronograma e mostrar a forma mais adequada para a gente fazer um raciocínio clínico, fazer a escolha do uso racional de antimicrobianos. Professor, muito obrigado pela aula. E eu preciso te pedir a palavra-chave de hoje. Hoje vai ser vancomicina. Então, a palavra-chave de hoje é vancomicina. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela aula. A gente tem mais uma aula ainda semana que vem, né, professor? Isso, tem sepse ainda. Tem sepse. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode mandar por e-mail, pode mandar para o pessoal da Liga, a gente vai tirando na próxima aula. Exato, vai o professor tirar as dúvidas na próxima aula, igual ele fez hoje, será na terça-feira. E é isso. Aproveita o resto de feriado. Obrigado. Muito obrigado. Oi, gente. Meu nome é Judy. Eu sou atual gestão da Liga Acadêmica de Infectologia da Faculdade de Medicina de Taubaté. E hoje eu vim falar com vocês sobre uma instituição que esse curso escolheu ajudar por meio de doações, que é a instituição Casa e Vida, que ajuda pessoas com ISTs e dá todo o suporte necessário, com almoços, alimentos, medicamentos, fraldas, dá todo o suporte mesmo para essas pessoas. E a instituição existe há 16 anos na cidade já, e já ajudou muita gente. E agora, nesse momento de crise, está precisando da nossa ajuda. Então, muitas pessoas já ajudaram pela inscrição mesmo no DOIT, mas quem quiser ajudar diretamente a instituição ainda consegue através do link que nós estamos disponibilizando no final de todos os vídeos, na descrição. Então é isso, quem puder ajudar, por favor, e muito obrigada.